A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 12 do quarto trimestre do ano de 2020, que tem por título Quando Deus se revela ao homem. O texto áureo que está em Jó 46 nos diz: Então o Senhor respondeu a Jó, desde a tempestade. A verdade prática, mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. A leitura bíblica em classe que está Jó 38, versículo 1 ao 4, 39, versículo de 1 ao 6, capítulo 40, versículo 15 a 18, capítulo 41, versículo de 1 ao 3. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu o livre jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo, a qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Contempla agora o bemonte, que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como as barras de ferro. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Poderás pescar com anzol o leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo? Ou brandamente te falará? Já se perguntou o quanto Deus é grande, infinito e que não cabe em nossa imaginação? Deus é grande, Deus é infinito. E nós, seres pequenos, tão limitados e injustos, como é possível um ser tão santo como Deus, justo e infinito, relacionar-se com outros seres tão contrários à sua própria natureza? Em Cristo Jesus, nós temos o privilégio de adentrarmos confiantemente a presença de Deus. O caminho do trono divino está aberto a todo crente por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo. É um privilégio e um maravilhoso presente desfrutarmos da presença de Deus. Jesus Cristo nos deu esse privilégio de nós chegarmos a Deus, chegarmos na presença de Deus, desfrutarmos da tua presença, através de Jesus Cristo, através do teu sangue vertido no Calvário, através do sofrimento do Senhor Jesus. Nós temos esse privilégio. Jesus é bom,
Deus é bom. Nós somos privilegiados. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida a Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, sua mulher falou e também seus amigos falaram. Todavia, Deus mesmo não falou durante todo esse período. Deus se manteve em silêncio. Ele estava o tempo todo presente junto com Jó, mas sem dizer nada ao homem de Uz. Ficou em silêncio, mas jamais abandonou Jó. Assim, o nosso Deus, ele faz assim conosco também. Mesmo no silêncio, ele está junto conosco. Nas tribulações, quando passamos por aflições, por lutas, perseguições. Apesar do silêncio de Deus, ele está junto conosco. Temos que crer que sua presença é contínua ao nosso lado. Que o que somente separa Deus de nós, Deus do homem, é o pecado. Todavia, Deus mesmo não falou durante todo esse período. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer uma palavra somente a Jó. Até que quebrou o silêncio. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Jó 38:1. A cena, sem dúvida, é impactante, parecida com a da pesca maravilhosa, como está em Lucas 5, versículo de 1 a 11. Quando Simão Pedro, após seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixes ao recolher as redes que havia lançado. Imediatamente exclamou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Lucas 5:8. A majestade divina impactou a Pedro. Não foi diferente com o patriarca Jó. Ele ouviu a voz que tanto ansiava por ouvir. O Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó estava distante de uma manifestação teofânica de Deus. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus. E este falava-lhe no meio de um redemoinho. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras. Como, por exemplo, com Moisés, Êxodo 19, versículo 16 ao 19. Isso mostra que Deus não é impessoal, pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala com os homens. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. Deus fala com o homem. Deus ainda fala com o homem. Basta o homem dar ouvido. Ficar pronto para ouvir a voz de Deus. Desde que o homem tenha comunhão, o homem tenha fé, o Deus fala com ele. Deus falou e ainda fala com o homem. Jó clama por encontrar a Deus, chegar ao seu trono. Jó 23, 3, 8, 9. Esse era o grande dilema do homem de Uz, pensar que Deus o havia abandonado. Isso acontece também muitas vezes conosco, quando estamos passando por situações difíceis. Achamos que Deus não está nos vendo, achando que Deus nos abandonou. Atitude errônea, pensamento errôneo nosso.
que Deus jamais separa, se afasta do homem. O patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, onde o diabo apostou na sua falta de integridade. Jó não sabia daquela conversa que Deus havia tido com o diabo. Não sabia que era permitido por Deus ele passar por aquelas provas, aquelas lutas, aquelas perseguições, aquelas doenças. Ele não sabia a razão do silêncio de Deus. Daí toda a sua angústia e desespero por se sentir sozinho e abandonado. Para ele, o Criador se escondeu para não ouvir a sua defesa. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Jó 38. Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta sua perfeita regência. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como seu funcionamento harmônico atende a um propósito superior. De fato, o salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, como está em Salmos 19:1. Jó se comportara como um grande sábio. Por isso, mas Deus mostrou-lhe que ele não sabia nada. Por isso, o Criador desafia a contemplar o mar e o sol, pois ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz solar e muito menos ainda das dimensões da criação. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-lo. Jó deveria ser capaz de responder as seguintes questões: como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e seus filhotes? Como as cabras monteses conseguiam dar cria a seus filhotes e protegê-los dos predadores? E sobre o jumento e o boi selvagem? O avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia? Jó não sabia nada. Está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas, pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente com suas peculiaridades, como de ser e de viver. Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que o levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual? O seu lugar era hora, portanto, de reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. Era preciso que Jó contivesse o seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. Jó não sabia nada. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste e da vida não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca.
Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e íntegro, mas faltou a humildade, pois agiu de forma presunçosa ao questionar, a Deus, a questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. Cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato da sua preservação da criação é Deus dando-se a conhecer ao ser humano. Reconheçamos o agir do Criador no universo e também em nossa vida. Deus, Ele é Senhor de tudo. Para a humilhação de Jó, aqui Deus lhe mostra a sua ignorância. Deus mostra a Jó que ele não sabia de nada. Até mesmo a respeito da terra e do mar, Jó não sabia. Embora tão próximo, embora tão grandes, ainda assim Jó não era capaz de explicar a sua origem, muito menos a origem do céu, acima ou do inferno, abaixo, que estão tão distantes. E nem das várias partes da matéria que são tão minúsculas, e menos ainda dos conselhos divinos a respeito da fundação da terra. Se ele tem uma percepção tão poderosa, como pensa ter dos conselhos de Deus, que forneça alguma explicação da terra sobre qual vive, e que é dada aos filhos dos homens, que ele diga onde estava quando este mundo inferior foi criado, e se ele forneceu conselhos para auxiliar naquela maravilhosa obra. As tuas pretensões são elevadas. Pode ter pretensões a isso? Estavas presente quando o mundo foi criado? Nos capítulos 40 e 41, Deus faz referências a duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais a fim de ilustrar o poder divino. Algumas bíblias traduzem esse termo como hipopótamo e crocodilo, respectivamente. Enquanto o Bemonte representava a força bruta de um animal por excelência. O Leviatã se parece mais com uma criatura com poderes sobrenaturais. Ele se apresenta, por exemplo, dessa forma em Isaías 27. Assim, o Bemonte e o Leviatã representam o ápice da força, tanto natural quanto sobrenatural. Assim como o inexplicável e maravilhoso mundo criado por Deus. Mesmo poderosos, Bemonte e Leviatã estavam debaixo da mão de Deus. Que Deus, Ele é o maior. Deus é o Todo-Poderoso. Acima dele não há nada, não há ninguém. Se Jó não é capaz de lidar nem com o Bemonte, nem com o Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos. Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele e nem com o ímpio. Nesse sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus, como deu indiretamente a entender nas suas
argumentações. Ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus. Logo, jamais poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador. Nem muito menos auto-justificar-se diante dele, diante de Deus. Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Ele dependeria somente da graça de Deus. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. Chegamos à conclusão de hoje, da lição de hoje. Nesse estudo, mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu, o encontro com Deus. Este se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio, ele sempre esteve presente no controle de todos os acontecimentos, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. Que nós nunca nos esqueçamos disso. Que Deus sempre está presente conosco, seja na alegria, seja na tristeza. Deus, Ele não se afasta de nós. Deus, Ele passa conosco as situações mais difíceis que estivermos passando. Deus, mesmo no silêncio, Ele está conosco. Ele está nos contemplando. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um. Fiquem com Jesus e Deus te abençoe.